Olá, pessoal, sejam bem-vindos a mais um episódio do Não Pira Podcast. E olha só, antes da gente começar, vou pedir para você já curtir esse vídeo, se inscrever no canal se você ainda não é inscrito, tá certo? E também compartilhar esse vídeo com todo mundo que você conhece, porque hoje a gente tem um tema super importante. Estamos no mês de setembro, Setembro Amarelo, onde a gente fala da prevenção ao suicídio. Então, vamos falar hoje sobre depressão. Para falar desse tema tão importante, tão delicado, eu tenho um convidado super especial e especialista no assunto, claro, que é um médico psiquiatra formado pela USP, doutor também pela USP e pós-doutor pela National Institutes of Health nos Estados Unidos. Ele também é autor de 32 artigos científicos internacionais. Estou aqui com o Dr. Rafael de Souza. Tudo bem, doutor Rafael? Muito obrigada mesmo por ter vindo aqui conversar com a gente sobre esse tema tão importante. Oi, Letícia, brigadão aí pelo convite, é um prazer estar aqui, né? É um prazer conversar aqui com todo mundo, né? E acho que foi super pertinente, né? A gente pegar e falar sobre depressão, principalmente agora com essa coisa do Setembro Amarelo, né? A prevenção de suicídio, porque no fundo o que a gente sabe é que metade das pessoas que comete suicídio tá passando por um episódio depressivo, né? Então é super pertinente isso daí, né? Olha só, então não seria a única causa de suicídio, a única motivação, né? Não é só por episódios depressivos. Às vezes a pessoa não está passando por um episódio depressivo, mas pode vir a tentar o suicídio também? Também. O que a gente tem, né, que tem uns estudos muito curiosos, né? Faz uma espécie de necrópsia psicológica, né? Como é que o pessoal faz, né? Como é que dá para saber? Então, são estudos difíceis, mas que pegam as pessoas que cometeram suicídio, né? Você estuda a família, os conhecidos, e você tenta traçar o diagnóstico a partir das informações que essas pessoas deram. Então, são estudos bem difíceis, mas nesses estudos o que se aponta, né, que 90% das pessoas que cometem suicídio têm transtorno psiquiátrico, pelo menos dos que a gente já conhece, né? Esses outros 10% talvez tenham algumas outras características que também são patológicas, mas que hoje em dia a gente não chama de transtorno psiquiátrico. Por exemplo, a dependência de álcool ou abuso de álcool e drogas também está associada a esse tipo de... Está associada à tentativa e a cometer suicídio, né? Também é um fator de risco. Entendi. Tem algumas outras coisas que podem também, mas a depressão é o maior, né? O mais importante, assim, é o fator de risco mais importante para o suicídio, né? Entendi. Mas, no geral, são doenças psiquiátricas, né? Isso, transtornos psiquiátricos. Transtornos, isso. Transtornos psiquiátricos, sim. A gente sabe também, tem uma série de coisas que podem predispor a pessoa ao suicídio. A gente sabe também que, por exemplo, pegando uma coisa específica, né, quando a pessoa descobre que ela tem uma doença grave, e tem muitos estudos para câncer, né, logo no começo existe aumenta muito o risco dessa pessoa cometer o suicídio. A depender do tipo de câncer, a depender da situação da pessoa. Perdão. E com o tempo, esse risco de suicídio vai diminuindo. Logo, vamos dizer, na primeira semana e o primeiro mês que a pessoa tem esse diagnóstico, o risco de suicídio é maior do que depois de um ano, né? Entendi. Bom, vamos focar então o nosso papo hoje na questão da depressão mesmo, como você já falou, né? É o maior fator de risco, então, para o suicídio, né? Vamos começar esclarecendo, então, o que é a depressão. Acho que tem, às vezes, bastante informação confusa por aí, né? Sim, não, acho que é bem legal, né, essa tua pergunta, né? Então, a depressão é uma doença que ela envolve ou uma alteração de humor, né, que a gente vê pela tristeza, ou uma alteração de interesse e prazer nas coisas. Então, a pessoa não tem muito interesse, ela já não sente muito animada para o trabalho. Eu pergunto muitas vezes para os pacientes, do que você gosta de fazer, né? E aí o paciente às vezes fala, olha, eu gostava de sair com os amigos, eu gostava de ler, mas agora eu não tô tendo vontade, não estou interessado, né? Então vamos dizer que isso seriam uma coisa ou outra, seria assim,
necessária para a gente falar de depressão, mas envolve outros sintomas, né? Como alteração de concentração, uma hipersonia, a pessoa está dormindo demais, ou uma insônia, né? Seja inicial, a pessoa tem dificuldade de começar a dormir, ou intermediária, a pessoa acorda no meio da noite, ou final, a pessoa dá aquela despertada um pouco antes de levantar, né? Então, com alguns outros sintomas, né? A gente costuma listar esses sintomas e a gente fala que eles têm que estar presentes por um certo tempo e impactar na vida da pessoa, né? Impactar, a pessoa já não tem mais a mesma vida social. Essa coisa do impacto, ela é uma coisa também bem relevante. Ou começa a não trabalhar tão bem quanto trabalhava. Então, alguma coisa assim, já aí o impacto, né, acaba impactando e atrapalhando a vida da pessoa de alguma forma, em alguma esfera, né? Entendi. Então, pelo que eu vejo, assim, na maioria dos casos, tem uma questão de tristeza e uma vontade de não fazer as coisas, mas também tem aquela pessoa que tá indo trabalhar, tá vivendo a vida, mas pode ter outras questões ali também? Seriam uns sintomas mais invisíveis ou discretos? Tem isso também? Porque, não necessariamente, né, a pessoa que está deprimida, ela parou de trabalhar, por exemplo, né? Eu acho que isso aí a gente está falando de um caso mais grave, né? Tem algumas escalas, né? Então, em pesquisa, eu trabalhei bastante tempo com pesquisa, né? A gente vai avaliando, né? Como é que é a gravidade disso daí? Então, você pega a gravidade, o impacto funcional, né? Laboral. Se a pessoa não consegue trabalhar, a gente está falando de a sintomatologia bem grave, né? Não consegue trabalhar por causa da depressão. A gente está falando de uma depressão grave. Mas a gente pode falar de uma depressão mais leve. Então, a pessoa fala, olha, eu consigo trabalhar, eu consigo entregar tudo aquilo que eu fazia, mas isso me custa muito. Me custa muito. Ou a pessoa pode falar, olha, nossa, antes eu entregava, estava indo super bem, agora eu faço aquilo que tem que fazer e ponto. Né? Então a gente está falando possivelmente de uma depressão leve, moderada, não uma depressão grave, aí, como uma pessoa que não consegue nem trabalhar por causa da depressão. Entendi. E quais seriam as principais causas de depressão? Dá para saber isso? Existe as principais causas? Essa é uma pergunta difícil mesmo. É uma pergunta assim, bem relevante, né? Mas bastante difícil. Porque, na verdade, a gente quando vai estudando a depressão, né, a gente dá para olhar sob vários ângulos aí, né? Então, do ponto de vista mais biológico, né, a gente tem, por exemplo, aumento de inflamação, né? O que seria isso aí, né? Então, por exemplo, quando a gente bate o cotovelo e ele incha, né, vamos dizer, fica vermelho e tal, tem uma série de substâncias que estão presentes ali. Essas mesmas substâncias, essas substâncias inflamatórias, elas podem estar um pouquinho aumentadas, isso em vários transtornos psiquiátricos, mas também em doenças físicas, né? E hoje se sabe, por exemplo, que um aumento de inflamação no geral por exemplo, um fator de risco cardiovascular. E a gente até dosa, né, a tal da proteína C reativa. E quando ela está um pouquinho aumentada, a gente fala, olha, esse paciente mereceria alguma atenção maior, né? De repente diminuir colesterol, fazendo mais exercício físico, diminui essa inflamação. Então, a inflamação é um componente. Tá. A gente fala também do eixo HPA. O que é isso, né? É o eixo hipotálamo, pituitária ou hipófise, que é a glândula, e adrenal, que é uma glândula que fica logo em cima do rim. O hipotálamo, né, é uma região do cérebro que ela dispara um comando em resposta a situações diversas aí, mas vamos dizer, por exemplo, uma situação de estresse, esse hipotálamo dispara uma mensagem para a hipófise, e essa glândula vai disparar uma mensagem para a suprarrenal, né, para a glândula adrenal ou suprarrenal, e aí vai ter um aumento de catecolaminas, né, de adrenalina e também de cortisol. Então, esse sistema também se mostra desregulado na depressão. Então, é um sistema que tem a ver com medo, com ansiedade, com várias coisas. Às vezes, os sintomas ansiosos que estão juntos com a depressão não são
exatamente sintomas depressivos, mas estão de mão dada ali. A maior parte das vezes estão de mão dada. Esses sintomas, então esse sistema tem a ver também. E tem um sistema que não é tão falado, né, mas que é muito forte assim, nas pesquisas hoje em dia, que é o sistema neurotrófico. Né? A gente fala de neurotrofismo. No fundo, né, o neurônio, quando a gente fica doente com um transtorno psiquiátrico, não necessariamente os neurônios eles são perdidos, mas as conexões entre eles são perdidas. Isso diminui o volume do cérebro mesmo, diminui o volume de algumas regiões. Então, tem uma substância chamada BDNF, né, o Brain Derived Neurotrophic Factor, o fator neurotrófico derivado do cérebro, né, esse palavrão aí, que essa substância aumenta as conexões. Algumas evidências sugerem que ele aumente a vascularização, né, então chega mais sangue, deixa o cérebro mais alimentado, né? Então, essa substância tem inúmeros estudos mostrando que ela está diminuída e provavelmente os antidepressivos funcionam mais por atuar aí do que por aumentar a serotonina. Aí tem um monte de a história da serotonina é antiga, né? Então, lá na década de 60, 70, descobriram que tinha um remédio lá que chama Reserpina, que é um antihipertensivo, que você dava e algumas pessoas ficavam deprimidas, que é um remédio que diminui a serotonina. Então, essa história da serotonina vem lá de trás. Mas o que a gente sabe? Que eu te dou um antidepressivo, sua serotonina aumenta hoje. Mas você não melhora da depressão hoje. Então, fala, bom, a serotonina ela faz parte da fisiopatologia da depressão, mas não é a única coisa, porque senão eu te daria um antidepressivo, você tinha que melhorar hoje já, porque já melhorou, já aumentou a serotonina. Entendi. E provavelmente o tal do BDNF, esses outros fatores, eles têm uma influência maior, assim, né? E aí, com o tempo, o antidepressivo vai fazendo essas... aumentando essas conexões. E vai aumentando esses níveis de BDNF, né? Tem um cara bacana, tem um brasileiro que estava trabalhando lá na Finlândia. Eu acho que agora ele foi contratado pela revista Cell. É um cara muito bacana. A gente conversa de vez em quando sobre fisiopatologia da depressão. E ele escreveu um paper para a revista Cell, que é assim, uma das maiores revistas do mundo, né? Sobre funcionamento de aspectos biomoleculares, tal. Então, o que ele falou provavelmente o antidepressivo funciona por acumulação. E aí vai acumulando e ativa algumas vias aí, mexendo com o BDNF. Essa é a hipótese dele mais forte aí, que saiu na revista Cell. Então, pelo visto, é por aí que a coisa vai, né? Entendi. Mas ela sempre começa no fisiológico? Ou alguma... Boa as coisas, ou as questões emocionais que mudam o fisiológico e aí a pessoa entra em depressão, ou não necessariamente tem essas mudanças fisiológicas, mas a pessoa tem depressão. Porque, por exemplo, aí eu perguntaria também, já emendando, daria para ver num exame essas questões fisiológicas? E aí daria para dizer por exames se a pessoa tem depressão ou não? Tá. Acho que você fez duas ótimas perguntas. Já emendadas. Duas perguntas e perguntas boas. Eu começo a responder. Que vieram agora na minha cabeça, né? Eu começo a responder na última. Então, uns exames para depressão, né? Não tem nenhum exame que a gente use para diagnosticar a depressão. Então, a gente tem inúmeros estudos que mostram que está alterado, né? Como que é isso? Então, eu examino, sei lá, 30 pessoas com depressão e 30 sem depressão. E eu olho, por exemplo, a ressonância magnética, né? Eu olho lá um exame que a gente vê um super raio-x do cérebro, né? No fundo, que a gente vê estruturas pequenas, né? Então, com a ressonância magnética, a gente consegue olhar o tamanho de algumas estruturas e a gente sabe, por exemplo, que o hipocampo é uma região do cérebro que está diminuída em pessoas com depressão. Então, mas se eu pegar hoje e fizer uma ressonância minha e sua, mesmo sem a gente ter depressão, a gente pode ter uma diminuição em relação à média, que pode acontecer por inúmeros motivos, até fisiológicos, então não necessariamente é patológico. Tá. E uma pessoa que tem depressão, ela pode ter um hipocampo maior que a média. Então, isso a gente não consegue fazer o diagnóstico. Mas aí você fala, poxa, mas será que é o hipocampo? Então, e a gente sabe que o hipocampo
Aí tem diversos estudos mostrando isso, e a gente sabe, por exemplo, que pessoas que têm depressão não tratada, elas têm um risco aumentado de ter Alzheimer. E Olha. o Alzheimer é uma região que também... o Alzheimer é uma doença que acomete especificamente o hipocampo. Entendi. Então, aí um motivo para a gente tratar bem de depressão, para diminuir o nosso risco de ter uma doença futura. Mas não tem nenhum teste que a gente use para diagnosticar. Uhum. Agora, indo para a tua pergunta, que é um pouco mais ampla, né? Quer dizer, mas como é que é? Você falou da parte Onde fisiológica. começa? Mas como é que começa, né? No indivíduo comum que está ali escutando a gente, né? Uhum. Como é que começa a depressão? Então, tem vários desencadeantes possíveis. Eu acho que uma das coisas que ilumina a gente, né, aqueles testes que a gente faz imitando a depressão em animais. Então, por exemplo, tem diversas formas de induzir coisa parecida com depressão em animais. Por exemplo, com ratos, tem alguns modelos. Então, por exemplo, que o rato tem toma choques em diversas circunstâncias diferentes, né? Então não é previsível, né? Então ele não sabe quando que ele vai tomar o choque, e com o passar do tempo você vê uma coisa semelhante à depressão. O rato não quer mais rodar na rodinha, ele não quer mais nadar. Você vai vendo que tem esse tipo de comportamento, e isso melhora com o antidepressivo. Então tem toda então vamos dizer, uma pessoa que ela toma reveses na vida e aquilo não faz um sentido, ela não sabe como sair daquilo. Porque quando você ensina o rato, sempre que você encosta aqui, você toma um choque, o rato, ele aprende e fala, eu vou evitar aqui esse canto. Ou depois de um barulho tem um choque, ele já se previne. Então, mas tem vários modelos de estresse crônico. Então, o estresse crônico seria uma coisa que leva à depressão. E o estresse crônico mexeria com tudo isso, né? Com esses sistemas biológicos que a gente está falando. Entendi. Mexe com tudo isso daí. Não existe, né, uma ou outra causa, né? São muitas coisas que podem fazer isso. A depressão eclodir ou a depressão começar, ela ser Exato. desencadeada. Então, tem umas coisas estudadas, desencadeantes mais até evidentes, né? A pessoa perda de um emprego, né? Algum revés laboral, ou algum revés de saúde, ou algum revés afetivo, né? Então sei lá, minha mãe faleceu, ou de repente, perdi minha esposa, me separei, ou perdi meu trabalho. A gente sabe que essas coisas são desencadeantes. Eu fiquei doente, né? Tive um câncer, né? Coisas difíceis, né? Essas coisas e essas coisas todas entram nessa coisa do estresse, né? Uma situação difícil que eu tenho que lidar. E aparentemente, né, como que isso apareceu aí, né? Como é que eu saio dessa? Né? Essa coisa também de, agora por onde que eu saio, né? Sim. E às vezes com um sintoma depressivo a pessoa fica sabendo menos ainda, né? Como lidar com aquela situação, lidar com aquela situação difícil ali que apareceu, né? Como é que eu vou sair dessa, né? Sim. Mas, então, por exemplo, a pessoa que teve algum desses casos, o cérebro dela muda, por exemplo? Existe esse tipo de evidência? Ela tinha o cérebro assim, assado, e ela passou por essas situações, ficou deprimida, e aí acontecem essas coisas no cérebro que você citou? Essas mudanças? Tem umas coisas interessantes, assim, né? A diminuição, né, do hipocampo, essas coisas. Por exemplo, tem a diminuição do hipocampo, né? Essa diminuição de mediador inflamatório, por exemplo, aumento de mediador inflamatório, né? Isso é curioso, né? Mas o exercício físico, ele funciona em pessoas que têm mais inflamação. Então, por exemplo, também o exercício físico, ele ajuda. Então, a gente tem vários, como é que fala? É uma cena, vamos dizer que a cena do aumento de inflamação, a gente capta isso de vários ângulos, né? Você faz o exercício físico, diminui a inflamação no geral e melhora a depressão. E a gente vê que as pessoas que não têm tanto aumento de inflamação não diminui o sintoma depressivo na depressão. Entendi. Mas indo mais especificamente para o funcionamento do cérebro, o cérebro dá para a gente enxergar de várias formas, né? Então, uma das maneiras, Letícia, a gente pensar em circuitarias.
Então, vários circuitos ali no cérebro, então, como se estivesse super interligado, né? E tem um circuito que é o modo default, né? Que se chama. Então, quando a pessoa não tem depressão, no dia a dia, ela ativa esse modo default na hora que ela está indo para casa, terminou o trabalho, aí começa a refletir no dia. Então, esse modo default faz a gente olhar um pouquinho para trás e ficar refletindo em um monte de coisas. E isso é o normal. Mas na hora que a gente está aqui no podcast, ou a pessoa está lá em casa trabalhando, mexendo numa planilha, tal, fazendo alguma coisa, atendendo um cliente, esse modo default ele está desativado. A pessoa está ativada ali, tem mais regiões frontais do cérebro ativadas, ela está focada na atividade. Agora, quando a pessoa tem depressão, a gente sabe que esse modo default ele fica mais ativado. E a pessoa fica olhando lá para trás, ela está ali numa planilha, respondendo um e-mail, e está pensando, está refletindo demais. O que a gente fala é que aquela pessoa está ruminando. Né? Então ela fica pensando em coisas, e às vezes a pessoa conta para mim. Ela fala, olha, eu já pensei num assunto, e aquele assunto volta, fica que nem... Fica voltando. E a pessoa não consegue ir para frente, né? Entendi. Não consegue ir para frente. Esse modo default, por exemplo, essa circuitaria está ativada. E tem umas outras circuitarias que são mais focadas para produtividade, para atenção. Essas estão menos ativadas. Então, a pessoa com depressão, ela não consegue produzir tanto no trabalho. Tem alguns estudos mostrando que a pessoa chega a perder... talvez 2 a 3 dias de trabalho pela depressão. Não é que ela... Não só por faltar no trabalho. Eu estou falando da pessoa estar ali sentada. Então tem alguns estudos mostrando que perguntam lá quanto tempo que a pessoa demora, se ela está demorando mais, se ela está procrastinando mais. Então, de algumas formas, você consegue medir isso daí. Então, o indivíduo deprimido, ele perde muito tempo no trabalho. Até por isso que algumas empresas, né, têm feito programas para ajudar essas pessoas com depressão. Porque essa depressão silenciosa que está ali, que às vezes a pessoa tem vergonha de tratar ou tem vergonha de procurar alguém, está com receio de tomar uma medicação e ter algum problema. Essa depressão silenciosa está tirando muita eficácia desse funcionário. Entendi. Está tirando o gás desse funcionário. E existe bastante preconceito ainda, né? Não tem jeito. Com certeza. Com certeza. E me fala uma coisa, a depressão ou até traumas, essas coisas, elas podem ser genéticas também? Principalmente a questão da depressão, né? Ela... Perdão. Tem um componente genético, assim, relevante. A genética da depressão, ela não é muito decisiva. Eu vou... Em que sentido, assim, que eu digo não é muito decisiva? Na verdade, tem uma série de genes e cada um tem um papel pequeno. Então, é como se eu tivesse aqui esse caneco e a gente tivesse uma gotinha de uma série de líquidos, né? E aí, cada um tem um papel para fazer esse caneco transbordar. Entendi. Então, provavelmente é devido a vários genes, né? Que é um modelo que a gente vê, por exemplo, na hipertensão arterial sistêmica, né, na pressão alta, no diabetes. E é um modelo que a gente não vê, por exemplo, sei lá, numa doença de Huntington. Você sabe direitinho qual que é o gene, qual que é a história, né? Então tem algumas doenças em psiquiatria que você fala, é tal gene, tal alteração. E não é o caso da depressão. Normalmente são vários genes que influenciam. Entendi. A coisa do trauma... eu desconheço se existe algum transportador, algum gene. É possível que tenha alguma coisa do eixo HPA, esse eixo aí do hipotálamo, a pituitária, a glândula de hipófise e adrenal. É possível que tenha alguma coisa aí, mas o que tem mais de estudos, que é interessante, né, é que a gente aprende na infância a reagir excessivamente. Que é meio curioso, né? Tem todas as teorias de psicanálise, do trauma da infância, tal. O que parece é mais do que o trauma da infância, são as vivências, né? Então, vamos dizer, uma criança, por exemplo, que ela sofre abuso emocional, abuso sexual, algum tipo de abuso, né? Ela esse eixo, né, que está muito ligado ao alerta, né, a situações de estresse, né? Você pode puxar outros
transtornos psiquiátricos, transtorno de estresse pós-traumático, a pessoa que sofreu, sei lá, um sequestro, um estupro, coisas, um assalto. Esse eixo aí, quando ele é afetado na infância, né, por situações difíceis, fica uma memória. Porque tudo que pega na infância guarda memória. Por isso que na infância a gente vai lá, estuda a tabuada e guarda. Porque ali fixa, é aquele momento que fixa. Depois agora a gente passa, né, para estudar, para decorar as coisas. Sim. Mas na infância você viu, você guardou. Então esse sistema ele fica com uma marca. Fica com arranhão, com uma cicatriz, se é afetado já na infância. Tá. Então tem vários estudos mostrando que tem uma porcentagem grande das depressões que é influenciada por alguma coisa que pegou lá na infância. Entendi. Então tem uma predisposição, né? A pessoa reage mais, já dá um banho de adrenalina, vamos dizer, um banho de cortisol para uma situação que merecia um gole de cortisol, um gole de adrenalina. Então, é por aí que a coisa pega mais. Entendi. Então, além dessa situação, desse exemplo, existem outras situações, outros tipos de pessoas que podem ter predisposição à depressão, por exemplo? A gente sabe que existe sim, né? Então, tem alguns estudos que calculam um pouco qual que é o tamanho do efeito disso daí, né? Então, a depressão ela tem vários determinantes genéticos, né? Você vê os estudos familiares, tem aqueles estudos também gêmeos idênticos, né? Então, os estudos de gêmeos idênticos, eles são interessantes para a gente ver, se é gêmeo idêntico, a carga genética é 100% igual. Mas você vê que tem o que a gente chama de discordância. Se fosse 100% genético, gêmeos idênticos sempre teriam. Sim. Mas você vê que tem uma discordância. Tem um que tem e outro não tem. Então tem várias formas da gente ver que tem um componente genético, mas que ele não é decisivo. Né? Sim, entendi. E testes genéticos poderiam ajudar a ver esse tipo de coisa ou não? Tem alguns genes que eles são interessantes para ver resistência à depressão. Tem um gene da CONTI, né, que por exemplo, né, mas não tem nada que ajude muito no dia a dia. Porque eu posso ter aquela alteração, né, aquela alteração genética, mas de repente eu nunca desenvolvi depressão. Então, acaba não sendo muito útil no nosso dia a dia. Os testes genéticos para depressão, não, a não ser... Agora, tem alguns testes que ajudam, às vezes, no tratamento da depressão. E aí existe uma discussão enorme, né, na literatura. Será que compensa eu fazer esse teste, que é caro, para fazer o tratamento? A minha opinião particular, né, é que não. Tá. Porque o teste normalmente ajuda a saber se a pessoa metaboliza demais alguma medicação ou de menos. E se a gente tiver um olho ali na medicação, a gente já sabe mais ou menos e consegue ir guiando. E o teste, hoje em dia, o teste completo vai sair R$ 3.500. Nossa. É um teste caro. Então, eu já tive muito paciente frustrado que fez o teste, me pediu, falou, doutor, eu poderia fazer o teste? Eu falo, olha, eu, Rafael, acho que não vai ajudar tanto, mas, se você quiser fazer o teste, claro, é uma ferramenta a mais, é um teste caro, a questão é contigo. Aí, e o paciente se frustrou porque ele falou, tá, doutor, e o que a gente consegue fazer a partir daí? Acaba não tendo tanta praticidade clínica. Entendi. Mas claro que é uma informação a mais sempre é bem-vinda, muito embora eu acho que e os estudos não também mostram tanto. Que não ajude tanto, não. Entendi. Voltando um pouco sobre os sintomas, que eu acho que às vezes podem ficar confusos, e principalmente quando a gente fala da tristeza, né? Quando a pessoa sabe se é tristeza ou se é depressão, qual é a diferença? Tá. Eu acho que tem uma série de coisas, né? A gente tem, para fins de pesquisa, né? A gente tem todos os sintomas direitinho, tem um rigor, né? A gente tenta encerrar ali de um jeito que a gente consiga garantir que o que eu estou chamando de depressão aqui no Brasil é o que nos Estados Unidos, na China, no Japão e na Rússia estão chamando de depressão. Mas eu acho que algumas coisas que a gente pode usar primeiro, esse impacto no trabalho, né? Esse impacto na vida social. Então,
perguntas assim, esse desânimo, depois que começou esse desânimo, eu estou trabalhando diferente? Está atrapalhando no meu trabalho? Isso é um critério. Está atrapalhando no meu casamento? Está atrapalhando na minha vida social? São algumas perguntas que a pessoa deve se fazer. Agora, outras perguntas, né? Bom, a gente está falando de uma tristeza. Ok, tristeza a gente sente, né? Poxa, aconteceu alguma coisa ruim, estou indo mal no trabalho, recebi uma dura, um feedback negativo, perdi um trabalho. Isso impacta na gente, é natural que a gente fique triste. Sim. Mas, tá, a minha concentração tá ruim, eu tô ficando esquecido, as pessoas ficam com medo de ter Alzheimer, às vezes com 35 anos, e as causas mais comuns de esquecimento são depressão e ansiedade. Olha. Eu tô tendo uns brancos na hora de fazer as coisas. Bom, isso mostra que já tem um impacto, não é só a tristeza, mas você tem um impacto físico. Eu estou dormindo mal, eu estou demorando mais de 20 minutos para dormir, eu tô acordando no meio da noite, eu ando cansado durante o dia, meu apetite mudou, e tanto para cima como para baixo. Quer dizer, eu tô perdendo peso, eu estou ganhando peso, eu estou comendo demais. Se você tem uma tristeza que ela começa a afetar esses aspectos, está te dando sinais de que você não tem só uma tristeza. E vamos falar de sintomas psíquicos, né? Eu cheguei a pensar em que, poxa, talvez, se eu morresse seria um alívio. Né? Quer dizer, será que está pegando para esse lado? Ou mais grave do que pensar que se eu morrer seria um alívio? Poxa, às vezes ventila na minha cabeça, por mais que eu não tenha uma resolução em fazer isso. Poxa, se eu tirasse minha vida, talvez seria um alívio para mim para sair dessa situação. A gente está falando de sintomas psíquicos, né, que são mais graves, né? Minha autoestima anda muito baixa, diferente do que era antes. Então a gente vai dando dicas de que não é só uma tristeza, né? Cada uma dessas coisas já faz a gente pensar em algo diferente, né? Entendi. E tem uma duração também que seria essa diferença, né? Aconteceu alguma coisa, eu fico triste ali um dia e melhoro, 2 dias, se é uma coisa mais grave, né? Não sei, às vezes, sei lá, não sei, alguém da família morreu, Exatamente. você passa uma semana ali meio triste, mas aí você... 2 semanas, tal. Mas aí você volta a viver, tá tudo bem, né? Então tem isso também, né? De não se prolongar tanto, né? Exatamente, porque, por exemplo, poxa, fiquei mal, tal. Poxa, passei 2 semanas mal, assim, poxa, passou, não é uma coisa fugaz, mas, poxa, passou, vida que segue, né? Antigamente se falava de 2 meses para luto, né? De um ente querido. Hoje em dia tiraram esse critério, né? Para se chamar de luto, ok, mas vamos dizer, você tem 2 meses de luto, 1 mês de luto, semanas de luto, ok. Não, poxa, minha mãe morreu faz 6 meses que eu tô mal. Poxa, não tá legal isso aí. Ou minha mãe morreu, ok, faz só 2 meses que eu tô mal, faz 1 mês que eu tô mal, mas eu não tô trabalhando direito, não tô conseguindo dormir mais. Poxa, pera lá, tá um pouco a mais, né? A gente não é isso... vamos dizer, né? Tem pessoas que podem falar, não, mas seria isso esperado. Pô, isso tá te interferindo demais na sua vida, né? Pô, talvez seja o caso de procurar um profissional já. Isso daí tá te pegando pesado. Não, mas eu tô assim porque eu me separei. Tá, mas, poxa, de repente faz 3 meses que você tá assim, você tá indo mal no trabalho, você tá sumido das situações do seu dia a dia. Ok, mas, poxa, eu acho que você precisa de uma ajuda aí, né? Se essa tristeza se prolongou e começou a afetar a vida, então é bom procurar ajuda. Um tratamento profissional. Certo. Um tratamento profissional. E aí, falando em tratamento, normalmente é um tratamento conjunto, né? De psiquiatra e psicólogo. Eu queria que você falasse um pouco pra gente qual é a função do psiquiatra, qual a função do psicólogo, como é esse trabalho em conjunto. Sempre deve ser em conjunto, né? Imagino. Olha, a grande maioria dos casos a gente precisa das 2 coisas, precisa da terapia também. Existem alguns casos que a gente nota, por exemplo, o transtorno bipolar, depressão,
muitas vezes a gente nota um caráter muito biológico. Então o paciente toma uma medicação, parece que a coisa resolve ali e tem um caráter muito biológico. Em alguns casos de depressão, isso se dá, mas é uma minoria, com certeza. Porque normalmente existem algumas coisas, uns padrões ali que precisam do psicólogo, né? Então, a inúmera maioria dos casos, assim, né? A grande maioria dos casos, requer também o tratamento em conjunto. E o psiquiatra, normalmente, ele fica claro, com a parte mais com a parte farmacológica, né? Uhum. É o específico do psiquiatra. O psiquiatra também ele arrisca umas intervenções mais ativas, vamos dizer, conselhos ou direcionamentos, acabam ficando mais na mão do psiquiatra e o psicólogo mais levando a reflexão, muito embora essa fronteira não seja tão nítida, né? Tão branco e preto, né? Uhum. Acaba tendo uma questão dos dois, né? E às vezes o psiquiatra consegue enxergar um aspecto que ajuda o psicólogo também a trabalhar e vice-versa, né? Que o psicólogo consegue dar um retorno para o psiquiatra de alguns sintomas que ele não tinha notado, né? O psicólogo está ali mais tempo, né? Normalmente está ali 1 hora por semana com o paciente, o psiquiatra está 1 hora por mês ou 1 hora a cada 2 meses. E aí o trabalho da psicoterapia, né? Fica mais na questão de fazer refletir, né? De dar ferramentas para esse paciente conseguir sair de situações, né? E muitas vezes, quando a depressão, por exemplo, já é mais crônica, né? Quando a depressão ela se instala, a pessoa acaba gerando um jeito pessimista de ver a vida. Aquilo acaba infiltrando vários aspectos e a pessoa aquilo fica natural para a pessoa sempre pensar que vai dar errado, sempre achar que ela não consegue. Isso daí começa a ficar enraizado. E especificamente nisso também é muito importante, né? O trabalho do psicólogo que vai conversando com a pessoa e falando, poxa, mas aqui você conseguiu, né? Poxa, aqui você... poxa, parece que... né? Olha, aqui você está me falando então que as pessoas estão te procurando, né? Quer dizer, poxa, mas que você, quer dizer, no fundo mostrando para a pessoa, poxa, as pessoas gostam de você, né? Você está isolado, tal, mas de repente a pessoa não conseguiu enxergar aquilo, né? Vai ajudando mais ali no dia a dia, né? Isso, as ferramentas para o dia a dia. Você falou da depressão crônica. O que é a depressão crônica, né? Qual a diferença de depressão crônica? Então, tinha um termo... O crônico já meio que diz, mas assim, para a gente entender direito, né? Existe um termo que depois foi um pouco abandonado, agora com a nova classificação americana de doenças, que é de transtornos psiquiátricos. Esse termo foi um pouco abandonado, que era um termo cunhado pelo Robert Spitzer, que era distimia, né? Thymus vem do timo, né? Uma glândula, né? Que fica aqui no peito, né? Que se acreditava ter um papel grande, né? No humor, né? Então, distimia é uma disfunção de humor, né? Que era daí que vinha esse nome que não é tão preciso. E agora isso aí foi englobado no transtorno depressivo crônico, nessa nova classificação de alguns anos atrás. Mas essa distimia, né, ela era descrita, era interessante tê-la até separada, que a gente vê isso nos pacientes, que é uma espécie de depressão leve crônica. Então era o que se chamava bem antigamente de depressão menor. Aí se fala de depressão maior, é o quadro depressivo que a gente conversa, que a gente está conversando, é essa coisa do dia a dia. Mas tinha umas pessoas que estavam sempre para baixo, um pouco queixosas, um pouco descontentes com a vida. Então isso se falava de depressão menor ou distimia, né? E isso fica meio crônico. A gente sabe que isso é um fator de risco para uma depressão maior ou a depressão de fato, né? Então essa depressão menor foi englobada pela depressão crônica, né? A gente falava da pessoa ter um pouco de sintomas, ser um pouco pessimista por pelo menos 2 anos. A gente pega alguns pacientes com esse tipo de padrão, né, no consultório. O tratamento ele é um pouco parecido,
com o tratamento da depressão, assim, de fato, com a diferença que o papel da psicoterapia é muito maior, porque está muito enraizado um jeito pessimista de ver a vida, isso fica muito enraizado pela cronicidade, né? Agora, tem pessoas que não têm só a depressão menor crônica, uma distimia crônica, mas elas têm episódios depressivos recorrentes. Tá. Então, a gente sabe que quando a depressão começa a ser recorrente, ela tem características, isso aumenta, quer dizer, torna a depressão menos fácil de tratar, né? A gente está falando de uma depressão, um paciente que tem mais chances de ficar com medicação por mais tempo, que a gente vai relutar mais em suspender uma medicação. Tem umas características ali que vão deixar a gente um pouco mais cauteloso, né? Que tem uma resposta. Às vezes a gente tem que fazer alguma associação, que é mais comum a gente fazer uma associação de medicações, né? Aí tem os estudos lá falando, né? Por exemplo, poxa, se você tira a medicação, a chance de ter um novo episódio é maior. Então a gente vai ficar um pouco mais cauteloso, né? De tirar medicações. Entendi. Então, ou é uma depressão leve, que está ali sempre, ou episódios depressivos que ficam se repetindo, né, ali de tempos em tempos. E não tem uma remissão total para valer, né? Ou fica aquela coisa aquela sintomatologia que a gente chama de residual, né? Fica ali sempre uma coisa de depressão, né? Às vezes o paciente me pergunta, posso tirar o remédio? Será que dá para tirar? Eu falo, olha, tem esse sintoma residual que eu gostaria que tivesse sem para eu tirar o remédio. Porque eu acho que isso daqui tem um sintominha residual aqui, se a gente tirar, provavelmente vai aparecer mais esse iceberg. Isso aqui é uma pontinha do iceberg, na hora que a gente tirar essa proteção vai aparecer mais. Aí ele aparece todo. Aparece inteiro. Então, no caso de depressão crônica, existe uma cura? Tem pacientes que melhoram e que têm cura. É difícil, a depressão é difícil da gente falar no geral, assim, né? Porque o que dá impressão é que tem muitas coisas diferentes, né? Que a gente chama de depressão. A gente tem algumas classificações, mas eu acho que ainda não são... A gente não tem um refinamento, né? Foi legal esse estudo que fizeram, né? Que olhavam parâmetros inflamatórios, né? E botavam todo mundo para fazer exercício físico. Aí depois, no final, eles viram que quem tinha o parâmetro inflamatório aumentado, esse era o cara que melhorava. Mas eu acho que tem muito mais coisas que a gente não consegue saber, né? Como será... Tem gente que tem depressão, mas não vai ter essa inflamação. E aí aquela pessoa que o exercício não vai, de repente, ajudar tanto. É muito engraçado que tem uma relação, mas por exemplo... desculpa. É que é legal a gente falar isso, porque às vezes a pessoa fala assim, vai fazer exercício. Tipo, não é bem assim. Não necessariamente vai funcionar. Tá. No geral ajuda. No geral ajuda. Ajuda em uma série de coisas. E quem faz isso regularmente, a minha impressão clínica, assim, é que segura muito desses sintomas físicos de depressão, melhora muito a disposição. E a gente vê, por exemplo, condições inflamatórias, né? Tem estudos, por exemplo, associando obesidade à depressão. E parece que é uma via de mão dupla. Então, quem tem depressão tem um risco maior de ter obesidade. E quem tem obesidade tem um risco maior de ter depressão. Olha. Logo surge a questão, será que a pessoa que está obesa está um pouco chateada com o corpo dela e por isso que ela fica deprimida? Pode ser isso? Então, é uma hipótese, totalmente razoável, né? Claro, ou até por sofrer preconceitos, né? Por preconceito, por pressões, por inúmeros motivos. Mas o que se viu é que aumenta, sei lá, em 1,5 vezes o risco de depressão pela obesidade. Mas se a pessoa tem alteração metabólica, tem ali o colesterol alto, esse risco aumenta um pouco mais. Se tem uma proteína C reativa aumentada, que é a inflamação, aumenta um pouquinho mais. Se a pessoa tem uma alteração de hemoglobina glicada, que é o açúcar lá no sangue, aumenta um pouco mais o risco. Então, provavelmente tem um componente biológico ali. Entendi. Que não é outra coisa ali. Sim, não é essa questão exatamente, né? Então, e se a gente conseguisse
no futuro delimitar mais, né, a depressão e achar perfis com mais facilidade, talvez a gente conseguisse acertar mais o tratamento. Entendi. Que também o tratamento é difícil. Fala um pouco do tratamento pra gente. Os tratamentos, né, pra depressão. Então a gente tem, acho que 2 linhas assim, tradicionais, né? A gente tem os antidepressivos, que aí tem uma gama grande ali. Eu acho que as drogas antidepressivas eu vi uma vez onde juntaram ali, dá umas 40, 50 medicações, né? Nossa. Tem muita coisa. Tem desde as medicações mais antigas, que a gente tem lá a imipramina, os tricíclicos, a amitriptilina, são as medicações que são boas, mas tem bastante efeito colateral. Então, a gente praticamente não usa mais. Claro, usa para alguns casos. Das medicações mais modernas, tem, por exemplo, os inibidores seletivos de recaptação da serotonina, que é a fluoxetina, a sertralina, o Lexapro, que é o escitalopram, o citalopram, a paroxetina, que são as medicações que o pessoal mais conhece, que são as medicações que têm menos efeito colateral e tem uma boa eficácia. Aí vai lá os inibidores duais, né? A venlafaxina, que inibe a recaptação da serotonina e da noradrenalina, que tem a duloxetina, e tem algumas... Tem um monte de nomes que os pacientes ficam quebrando a cabeça. Mas então tem uma série de fármacos, tem umas estratégias de estimulação cerebral. Eu tenho 2 amigos que trabalham no HC com isso, né? Que é chefe do grupo, né? O professor André Brunoni, que é professor da USP. Então tem uma série de tipos de estimulação. Desde a estimulação por corrente contínua, que é uma espécie de... Você põe um eletrodo no cérebro e ele fica gerando uma corrente, aquilo ali não tem dor, não tem nada, não tem muito incômodo. Esse é um tipo de estímulo. Aí a pessoa tem que fazer isso aí basicamente 5 vezes por semana. Então tem essas dificuldades, o custo também é uma dificuldade, mas de repente se não deu certo com a medicação, dá para ir para isso. Tem a estimulação magnética, que no fundo você bota umas bobinas ali no cérebro da pessoa, e aquela estimulação magnética você faz ter uma onda magnética, e aquilo de alguma forma estimula umas regiões específicas do cérebro. Isso também é diferente, né, da medicação, quer dizer, de não ter efeito colateral, mas também requer assim, várias sessões, tem o custo. Entendi. Então tem essas dificuldades. Tem uma técnica mais antiga que chama eletroconvulsoterapia, que ganhou uma notoriedade pelo mau uso que se fez dela no passado, e ficou muito estigmatizada. Mas eu te digo, todos os grandes hospitais do mundo, você vai na Yale, você vai na Harvard, você vai em todos os grandes hospitais do mundo, você vai ter ECT. Olha. Quando eu fiz meu pós-doutorado no NIH, nos Estados Unidos, né, as pessoas conhecem mais o Anthony Fauci, né, que era um dos diretores de lá. É uma espécie de cidade universitária, assim, em Washington, D.C., é um órgão governamental. Eu trabalhava com o Zi, que é um chinês que parte do trabalho dele era descobrir como a gente tira os efeitos colaterais desse tipo de procedimento. Então, quer dizer, a gente tem um procedimento que é a eletroconvulsoterapia, para as pessoas que não sabem. Hoje em dia a pessoa toma um anestésico que dura 1-2 minutos e ele faz uma espécie de convulsão sem a pessoa, uma convulsão, vamos chamar assim, né, controlada. A pessoa tem todo o estímulo, tem a convulsão do ponto de vista cerebral, mas do ponto de vista físico a pessoa basicamente não sente nada, está anestesiada. Isso dura 1 minuto, 2 minutos. E tem alguns efeitos colaterais. Isso está reservado para quadros depressivos muito graves. Ah, entendi. Muito graves. Porque tem alguns efeitos colaterais indesejáveis. Mas que tem bons resultados. Tem ótimos resultados. Olha. Todas essas coisas que você... Tanto esse, que eu já esqueci o nome. ECT. ECT.
mais fácil. ECT, quanto o outro estímulo que tem aqui, quanto o ímã, todos eles ativam coisas, regiões cerebrais, Ativam regiões do isso? cérebro. Que fazem a pessoa melhorar da depressão? Exatamente. Tem uma série de regiões ali que estimula, que são alteradas. Se pegam algumas regiões, algumas vias, circuitarias, toda essa a lógica, né? E de drogas assim importantes tem a cetamina, né, que as pessoas chamam erroneamente de ketamina, e também tem a esketamina, que no fundo é uma como fala? É uma purificação da ketamina. Era uma droga que a gente estudava muito no laboratório que eu fiquei nos Estados Unidos, né? O meu ex-chefe, ele é um dos donos da patente da esketamina, né? Que é uma purificação que as pessoas usam hoje com intranasal, né? Olha. A tal da cetamina, elas usam por via intravenosa, né? Então, basicamente aqui no Brasil, intravenosa ou intramuscular. Uhum. Então a pessoa toma uma injeção, isso dura 1 hora, né? É o mais usado hoje, né? A tal da cetamina. Tem o Spravato, que é essa purificação, né? Que é a esketamina, que a pessoa tem faz essa inalação, né? Intranasal. Isso tudo tá orientado que se faça em ambiente hospitalar, porque a pressão pode aumentar. Tem alguns efeitos colaterais, a frequência cardíaca pode aumentar, então é melhor a gente controlar isso aí. Entendi. Então isso tem também, mas está reservado para depressões existentes, pelo custo, pela dificuldade, e tem surgido alguns outros tratamentos ainda alternativos, ainda estão sendo estudados, né? A psilocibina, né? Que é o tal do cogumelo, né? Ah, é verdade. Então... Em dose bem baixa, aí tem umas coisas assim que estão sendo estudadas, que parecem funcionar. Os estudos são positivos, promissores, né? Promissores. Que legal. Além dos remédios, tem casos de depressão, talvez depressão leve, que a pessoa trate só com psicólogo, por exemplo, só com a terapia? Tem. Quando a depressão é leve, é possível tratar só com psicoterapia, né? Isso tá indicado, né? Tanto nas diretrizes de vários órgãos diferentes do mundo, né? Como a gente sabe que funciona mesmo. Agora, a minha impressão é que os bons psicólogos, quando eles veem que tem um quadro depressivo, eles começam ali o tratamento, eles veem que tem um quadro depressivo e notam que está um pouco difícil, né? Passou 1 mês, 2, eles veem que a coisa não está indo bem, eles mandam pra gente. Entendi. Porque qual que é a questão? O paciente com muita ansiedade ou com muita depressão, o trabalho do psicólogo ele fica dificultado. Porque o psicólogo ele tem que ajudar o paciente em situações difíceis do dia a dia. E quando o paciente está mais tranquilo, ele traz aquelas situações de uma forma mais leve. Claro que aquilo o afeta, mas quando ele está medicado, aquilo o afeta menos. E ele consegue pensar melhor e a própria psicoterapia vai bem. Então, mas claro que tá indicado e assim, e vai bem. E vai bem. Mas eu coloco essa ressalva porque eu vejo que acontece muito do contrário. Às vezes tem psicólogos que têm preconceito. Não são todos, claro. Não, eu tenho inúmeros psicólogos excelentes que trabalham comigo, não tem esse tipo de preconceito, mas alguns têm preconceito e a gente vê o paciente às vezes anos. A pessoa está ali sofrendo, com um impacto no dia a dia e às vezes um comprimido que não causa dependência, que não tem impacto de efeito colateral, às vezes, ou tem efeitos colaterais mínimos. E o paciente está ali sofrendo, né? Eu tenho paciente que eu brigo para tirar a medicação. Tinha um paciente que veio para mim, ele falou assim, olha, doutor, eu tomo esse remédio há 16 anos. Minha esposa toma, todo mundo toma. Para que eu vou parar? Olha. Então a pessoa às vezes ela se sente muito satisfeita. Claro que eu tô brigando com ele para tirar, porque ele não vai na terapia e eu acho que o desejável é não tomar nada. Eu tô lá brigando, falando, meu... Você não tá precisando. Mas só para as pessoas, né, que estão ouvindo, né, para entenderem também, quer dizer, o quão bem pode fazer, às vezes, um tratamento, quanto pode ajudar um sofrimento que às vezes não, mas é existencial. Mas não dá para mitigar.
As pessoas às vezes me falam, mas por que eu vou tomar um comprimido por uma coisa? Eu falo, olha, você não tem dor de cabeça? Você não toma remédio? Porque a sua dor de cabeça pode ser porque você está tenso. E por que você toma remédio, então? Vai deixar a cabeça latejando? Ah, não, mas não... Poxa, mas não é natural. Para aliviar os sintomas enquanto você faz vai cuidando daquilo, né? Você não tem dor nas costas? Ah, não, mas você tem mais de 50 anos, é natural ter dor nas costas. Vai ficar com a dor? Não, aguenta aí. É normal. Ah, você tá com dor no joelho, mas você já tem 60 anos, você jogava muito futebol, aguenta aí. Fique sofrendo. Aguenta aí, então. Então, me parece que às vezes se naturaliza uma dor que... Qual o mérito, né, da dor? Sim. Daquela é o que a gente dor, falou, a né? não ser que seja uma coisa mais leve, mais tranquila mesmo, que a pessoa, não, tá... Tô bem, né? Consigo levar só ali com a psicoterapia e tudo mais. Exatamente. Mas no caso da pessoa tá ali sofrendo, melhor amenizar o sofrimento Exatamente. enquanto cuida da raiz da coisa, né? As pessoas dizem, não, mas não causa dependência o medicamento? Eu falo, não. Não tem... Quer dizer, tem alguns que devem causar. Ou não, nenhum causa. Quais medicamentos que causam dependência? Por exemplo, a acetamina é um medicamento que pode causar dependência. Esse medicamento que é usado para depressão resistente. Mas é uma droga usada em setting hospitalar, intravenoso ou Spravato. Então, isso pode causar dependência. Os antidepressivos do dia a dia que o pessoal toma não causam dependência. Porque para causar dependência, você precisa de alguma coisa que te dê um banho de dopamina. Uma coisa que te dê muito prazer. Então, por exemplo, que tipo de droga que faz isso? Um benzodiazepínico, um Rivotril, um alprazolam frontal, um Zolpidem, que deveria ser tarja preta, mas não é. Existe uma série de psiquiatras que querem tornar o Zolpidem tarja preta. A minha opinião particular é que eu fico mais tranquilo quando o paciente está tomando um tarja preta, um Rivotril, um diazepam, do que quando está tomando um Zolpidem. Então, Porque aí ele não leva tão a sério, vamos dizer assim, não entende a as consequências que... E tem inúmero... Todo psiquiatra... Eu diria todo psiquiatra, não, porque eu não conheço todos os psiquiatras do mundo, né? Mas nós temos um grupo de docentes, né? E quando se levantou essa questão do Zolpidem, mas assim, é uma chuva. Eu vi que inúmeros psiquiatras têm essa convicção do risco do Zolpidem e gostariam que o Zolpidem fosse tarja preta. Tem inúmeros psiquiatras que hoje têm posição de liderança no país, no Rio Grande do Sul, em São Paulo, no Rio de Janeiro, em Minas Gerais, em inúmeros lugares do país. Eu tenho essa convicção que inúmeros gostariam. Então, mas voltando, né, para o nosso antidepressivo, os antidepressivos eles não têm esse efeito, eles até demoram 2 semanas para funcionar. E o efeito não é exatamente de prazer ou de alívio. Entendi. Né? Eles nem geram prazer, que eu acho que é uma coisa que sim, está ligada às dependências, tanto na droga. Não é exatamente uma dependência, mas a gente pode, por exemplo, ter compulsão alimentar, porque é uma coisa que dá prazer. Compulsão com sexo, com internet, são coisas que estão ligadas a prazer. Mas o antidepressivo ou que te não. anestesia muito, né? Lembrei da internet, alguém me falando que tinha efeito de anestesia, né? Você ficar ali, ó, fazendo assim com o dedo. E fica ali, né? Viaja ali, fica ali preso ali naquele universo ali, né? Que é a internet. E isso só, talvez, os tarja pretas aqui, que não são antidepressivos, né? Que não são antidepressivos, exatamente. Entendi. Que são medicações que ajudam para ansiedade. E o Zolpidem, que devia ser tarja para insônia. O Zolpidem também é uma medicação... Tem inúmeros relatos científicos, relatos de casos de dependência do Zolpidem. Está escrito na bula que ele causa dependência. Esse meu paciente advogado tinha um problema, ele falou, deixa eu olhar a bula aqui, porque senão eu vou processá-los. Porque ele ficou com uma dependência. É uma pessoa que... E os desavisados vão tomando essa medicação e ficam tranquilos, porque não é tarja preta, e ele está insônia, toma mais um, toma mais um, toma mais um, toma mais um, se torna um quadro de dependência. Mas os antidepressivos não. Extremamente seguros, né? A grande maioria deles, com efeitos colaterais pequenos e passíveis de manejo assim, no dia a dia né, do psiquiatra. Certo. Quais são os tipos de depressão? Né? Você citou aqui depressão maior, menor, a depressão crônica. Tem outros tipos de depressão? Tem várias formas, né, da gente colocar a depressão, né? Tem alguns classificadores, né? Se falava da depressão
melancólica, que é a depressão mais clássica, assim, né? Quando começou, a história da psiquiatria é muito curiosa, né? Mas começa basicamente começa forte na Alemanha mesmo. A neurologia e a psiquiatria eram uma coisa só na Alemanha, e eles começavam a descrever os casos, que eles viam os casos muito graves de esquizofrenia, eles começavam a ver, eles descreviam esses casos. E aí, aos poucos, eles iam notando que tinham características diferentes. Então, por exemplo, o transtorno bipolar, eles notavam que a pessoa ficava eufórica, às vezes ficava deprimida e às vezes ficava bem. Então, já desde o século XIX, já se tem uma boa noção disso daí. E aí, na esquizofrenia ficava ali sempre, né, os sintomas, eles chamavam de demência precoce. Quer dizer, porque já detonava a capacidade de raciocínio da pessoa, e não existia tratamento na época, aquilo era muito sério. Já logo quando a pessoa era jovem. Então, por isso chamava demência precoce. E também os quadros de depressão. E as depressões mais graves, muito embora já tenham relatos lá que venham lá de trás, né, desde os gregos antigos, mas isso foi bem descrito lá anteriormente, né? Tinha o temperamento melancólico, tinha uma série de perdão, uma série de coisas que já se falava, mas seria uma depressão mais ligada à perda de apetite, na qual o cortisol aumenta mais, tem uma insônia mais como característica mais marcante, enquanto a depressão chamada de atípica, não porque ela seja incomum, porque ela é bem comum, mas porque ela atípica é essa que sempre foi descrita, e aí na hora que descreveram uma nova depressão, ela foi chamada de atípica em contraposição a essa. Entendi. Mas que é bem comum, que tem mais relação com inflamação, perdão. Imagina. Este tempo seco. O tempo seco, Essa depressão atípica com um apetite aumentado, com hipersonia, com humor mais reativo a coisas boas. Então vamos dizer que a melancólica, a pessoa reage pouco, você vem, leva a pessoa para ir comer num lugar bacana, a pessoa continua muito para baixo, sendo que a atípica, a pessoa reage. Ela, em situações legais, ela normalmente fala: olha, doutor, foi duro de ir, mas quando eu fui, me fez bem. Mas é duro de fazer o movimento. Então é toda essa coisa de... Aquele esforço, né? O cara que está trabalhando, mas que é um esforço tremendo para ele. Exatamente, Letícia. Você falou várias vezes já da inflamação, né? E quando a gente fala de inflamação, eu sempre lembro também de alimentação, porque tem uma coisa assim de alimentos inflamatórios, alimentos anti-inflamatórios. Então eu queria saber se tem alguns alimentos que são considerados que podem causar ou ter algum papel significativo no desenvolvimento da depressão, e outros que podem ajudar, curar, entre aspas, essa depressão. Poxa, muito legal a sua pergunta, né? A professora Elizabeth Torres, né, do Departamento de Saúde Pública da USP, ela tem algumas linhas, está desenvolvendo algumas linhas de pesquisa, né, nesse sentido, né? Eu até tive o prazer de estar com ela, né, na qualificação de uma aluna dela de doutorado. Então tem bastantes coisas assim que a gente sabe que são inflamatórias e que são negativas. Então, basicamente, né, o que se aplica para, no geral, o que se aplica para fator de risco cardiovascular se aplica para depressão. É basicamente o parecido, né? Com algumas exceções aí, eu acho que, por exemplo, a carne, ela parece ser bem positiva por causa da vitamina B12. Mas vários alimentos, alimentos com fibra são positivos, alimentos com ferro são positivos. Já ouvi falar dos açúcares também? Os açúcares são negativos, né? Tudo que é carboidrato simples, né? O que é o carboidrato simples? No fundo, a gente tem os alimentos com fibra, né? Que são basicamente, eles estão envelopados, né? Então,
Você pega uma fruta com bastante fibra, ela tem açúcares, mas eles estão envelopados. E isso, quando a gente se alimenta, faz o açúcar ser liberado lentamente. Então a gente não tem aquele pico de glicose. E aquele pico de glicose, ele fica meio perdido ali, né? Ele dá um pico de insulina, ele dá uma bagunçada. Porque o organismo não tá preparado para receber um banho de glicose. Ele está preparado para receber um pouco de glicose e aquilo ir aumentando. Então você vai lá, toma um refrigerante, né, cheio de açúcar, pum, dá um pico. Você come lá aquele bolo delicioso, pá, aquele negócio dá picos de glicose. E isso está associado à inflamação, isso está associado a bagunçar o nosso metabolismo. Ao passo que esses alimentos envelopados, né, então, tudo que não passou por muito processamento, né, se fala dos alimentos aí crus, né, então, por exemplo, né, então, por exemplo, as frutas e os legumes, os legumes principalmente que têm bastante fibra, por exemplo, a batata doce, a tal da batata inglesa é ao contrário, não tem muita fibra. O arroz, principalmente esse arroz branquinho que a gente come, que todo mundo come quase todo dia, ele que não é tão saudável, que é super gostoso, mas de repente, pô, seria mais interessante a pessoa comer uns 7 grãos, aquele arroz cheio de outras coisas, que tem um gosto bacana, então, que é o que a gente tenta comer em casa, com mais fibras, que é mais rico, então não vai dar aquele banho de glicose. Agora, o pão, que é um alimento super comum do dia a dia, da alimentação, do café da manhã das pessoas, são alimentos que eles já foram processados. Tinha o trigo, você foi lá, macetou o trigo, fez uma farinha, da farinha você faz o pão. Então, todos aqueles envelopes que fariam ser a liberação do açúcar ser lenta, eles foram detonados, foram destruídos. Entendi. Então, isso também... Mas eles têm um papel importante nessa questão da depressão também, como os açúcares inflama o corpo e tudo mais? Os açúcares têm esse papel inflamatório, né? Então... Pode estar associado? A gente fala que tem um papel negativo, a gente consegue enxergar, claro, pela conexão, né? Então, por exemplo, né, isso aumento de inflamação, aí e a inflamação é um fator de risco comum para vários problemas de saúde, né? Entendi. Então a pessoa se cuidando da inflamação, ela acaba cuidando da saúde no geral. Sim, certo. Doutor, eu tô com medo do horário porque eu não quero te atrasar, mas eu tô com tempo. Então, como é que tá seu tempo? Tá. Só para eu saber se eu escolho aqui alguma. Não, vamos para frente, vamos para frente. Vamos lá. Eu vi, por exemplo, e eu acho que você já até citou isso aqui, que a depressão... Peraí, deixa eu tentar formular para não falar besteira. A depressão pode trazer riscos também à saúde da pessoa. Por exemplo, você falou da questão cardíaca. Como que isso acontece? E tem outros riscos de outras doenças que a depressão pode causar? Ótima pergunta. Então, a depressão em si não tratada... ela é um fator de risco para diversas coisas. Eu falei do Alzheimer, mas também tem vários estudos mostrando que num pós-infarto, né, a pessoa que tem depressão e que não é tratada, ela tem um risco maior de mortalidade cardíaca. Olha. Tem uma ansiedade não tratada, ela tem um risco maior de mortalidade cardíaca. Tem uma série de parâmetros que parecem explicar, né? Quer dizer, qual que é a causa, né? O que está no meio de uma coisa e outra? Uma série de parâmetros. Então, as pessoas com depressão, elas têm uma menor variabilidade cardíaca. Isso provavelmente é porque tem uma desregulação, aí, um desequilíbrio do tônus, né? Simpático e parasimpático. Porque a gente tem uns estímulos, né? Alguns estímulos, por exemplo, para o nosso intestino funcionar, a gente tem estímulos simpáticos para ter aquela propulsão e as fezes caminharem, né? Para o estômago, a comida caminhar. E a gente tem os estímulos simpáticos. Então, por exemplo, quando a gente vai fazer exercício físico, a gente tem uma descarga simpática que ajuda o nosso coração a acelerar. Então, isso tudo é fisiológico. E no dia a dia, isso tem uma certa modulação. Quando isso está um pouco achatado, é porque tem uma desregulação. Então não varia muito, não tem muita variabilidade cardíaca. Na depressão isso acontece. É um fator de risco cardiovascular. E tem a ver também com
o que a gente tinha falado lá no começo, do sistema HPA. Porque tem a ver com a adrenalina, tem a ver com o hipotálamo, tem a ver com a glândula da hipófise. Então, acho que então essas vias a gente sabe que estão associadas e quer dizer, e a gente sabe também que o tratamento da depressão diminui parâmetros inflamatórios, que são fatores de risco também para a doença cardiovascular. Entendi. Você quer que eu pare um pouco para... Não. Eu tô tossindo muito, perdão. Também para AVC. Para AVC é a mesma coisa. Tem alguns estudos mostrando que a pessoa que tem AVC e que tem depressão por consequência, né, que acontece em cerca de 1/3 dos casos, então é bastante comum. Tem algumas pessoas que começaram até a estudar dar antidepressivo só porque a pessoa teve AVC. Olha. Isso não tá respaldado, não é uma boa prática. Mas de tão comum que até foi se estudar para ver se era o caso. Entendi. Mas depois de um AVC também, se existe uma depressão, que é uma coisa que os médicos e as pessoas têm que estar muito de olho, é importante tratar a depressão desse paciente, senão tem um risco de pior, da pessoa ter uma mortalidade maior. Entendi, mas todos esses riscos são no caso da depressão não tratada. A depressão que é tratada não isso tem... diminui o risco. Diminui, tá. Isso diminui o risco bastante. Mas existe um aumento do risco de câncer pela depressão não tratada. Olha. Pela depressão que fica ali persistindo. Porque a depressão ela traz um monte de riscos metabólicos, né? Sim. Então, com certeza tem algumas coisas aí que... Vão ficar de olho e... Vão ficar de olho para cuidar da saúde no geral. É legal cuidar da depressão, da saúde mental. Sim, ficar atento aos sintomas que você já falou aqui, né? E procurar um especialista. Agora, eu já ouvi falar bastante da tal da neuroplasticidade. Eu queria saber o que é isso e a depressão tem a ver com essa neuroplasticidade também? Como que ela funciona no dia a dia, essa tal da neuroplasticidade? Tá. A neuroplasticidade é uma capacidade do cérebro se adaptar e se modificar, né, com circunstâncias diferentes, né? Então, o cérebro normal ele tem uma boa capacidade de fazer isso, né, de alterar sinapses, né, as conexões entre neurônios, né, de alterar a força dessas sinapses, né? E o cérebro acometido por depressão ou por transtornos mentais no geral, ele tem perda de sinapses. Então, tem uma expressão que cunharam até que é a apoptose sináptica. A apoptose é morte celular. É um termo usado para falar de morte celular, mas eles falaram apoptose sináptica porque, no fundo, morre a sinapse. A conexão ali morre. Ah, tá. Aquilo que você falou no começo. E o neurônio ele fica bem conectado com vários outros. Né? O neurônio, normalmente, ele tá conectado com vários outros. E a gente tinha falado lá da circuitaria, né? Quando a gente começa a cortar ali, a gente está enfraquecendo os circuitos. Aquelas regiões já não estão tão bem conectadas. Então, toda a capacidade de se modificar, a força dos neurônios, né? Adaptação. A adaptação tem a ver com isso da neuroplasticidade. Entendi. E aí a depressão afeta essa neuroplasticidade também. E a depressão vai mexer com isso daí. Entendi. Bom, eu também vi uma coisa, eu queria saber, não sei se tem estudo sobre isso, a questão, a gente ouve falar, né, que a natureza, estar na natureza, fazer uma caminhada na natureza pode ajudar ansiedade, depressão, tem algum estudo sobre isso, ou existe indicação mesmo da pessoa, ela de fato melhora na natureza? O que eu vi de bastante de estudos, né, sobre a natureza especificamente eu não vi. Eu vi alguns estudos falando do papel das férias para a saúde mental. E é interessante que até as férias são importantes também, especialmente para a pessoa que está desempregada, o que é muito curioso. Olha. Que a pessoa que está desempregada, ela fala, eu já não estou trabalhando. Mas justamente essa pessoa precisa tomar um ar, né? Essa pessoa... Então tem um papel importante, assim, para algumas pessoas de prevenção para depressão. Não vi especificamente da natureza.
o que eu vejo que acontece, né, com muitas pessoas, né, e aí esbarra um pouco na coisa do burnout, e até existe uma discussão enorme. Existe realmente burnout ou é, no fundo, uma ansiedade, depressão que estão disfarçadas e estão em outra situação, né? Mas fato é que aquilo lá, as pessoas que não param no trabalho, eu vejo que nós não somos máquinas. Isso é importante todo mundo lembrar. Eu tenho pacientes que eles têm horário de almoço e o celular fica na mão deles, eles ficam resolvendo coisas. Você não é uma máquina, por mais que você acredite nisso. Se a pessoa não para, a pessoa ela não vai aguentar. Porque a pessoa não consegue, e normalmente essas pessoas que não param também no almoço, é porque a carga horária delas fica impossível. E esse contato com a natureza, né, a cor verde, por exemplo, é uma cor que ela traz uma certa tranquilidade. A natureza ela traz uma certa tranquilidade. É muito interessante que como é que fala? A pré-história dos estudos com isso vem de Goethe, que escreveu um tratado sobre as cores e o efeito disso na psique. Isso é muito interessante. Foi lá ele falou, não, vou escrever isso, que a primeira coisa que dá para se escrever. A primeira pessoa que vai lidar com esse assunto para valer. Mas então a gente tem essa necessidade de parar e a gente tem a necessidade de fazer isso diariamente. As pessoas têm necessidade de parar na hora do jantar. Eu tenho pacientes que trabalham até a hora de dormir, até a hora de dormir. Eu falei, então tem um horário de jantar, 1h30 que você larga o celular de lado, porque não adianta parar mais ou menos, porque você vai estar ligado no trabalho, vai estar se estressando, mas você não adianta. Você tem que tirar 1h30, você tem que tirar 1 hora no almoço. Não consigo tirar 1 hora. Tira 40 minutos, tira meia hora, mas joga o celular longe. Não, mas é que eu tenho que olhar. Se eu receber uma ligação, então põe uma mensagem automática do WhatsApp para você não ver as suas mensagens do WhatsApp e atenda se tiver uma ligação. Mas não continue trabalhando nesses horários. Tire. E eu acho que a natureza entra também nisso. É uma coisa muito boa para relaxar, né? Sim. Então eu acho que é muito salutar, assim. Concordo, viu? Viajar me ajuda na saúde mental muito. Tava até falando, a gente fez um episódio aqui sobre viagem, se você não assistiu, então vai assistir, tá certo? Nosso episódio aqui falando disso, né? De como a viagem traz esse bem-estar, ajuda também, às vezes, no autoconhecimento, como a pessoa consegue se renovar, até se transformar, né? Mas voltando ao nosso assunto agora, já encerrando aqui, né, estamos no Setembro Amarelo, estamos falando de depressão, e eu queria que você falasse um pouco pra gente como a gente consegue identificar, até para ajudar mesmo, tendências suicidas numa pessoa que tá mal, enfim. Tá. Eu acho que, no geral, as pessoas que começam a se retrair socialmente, isso é uma coisa pra gente pensar em depressão. Porque, no fundo, o que a gente vai ter que achar, a gente não vai conseguir encaixar, né, na cabeça das pessoas para saber se ela está com pensamentos suicidas. Mas se você vê que a pessoa está indo mal no trabalho, a pessoa se isolou socialmente, a pessoa tem demorado para responder, ela deu uma sumida, talvez seja a hora da gente ir atrás da pessoa. Entendi. Talvez ela não esteja legal. Uma coisa que a gente observa, né, é que a pessoa também não... Para que eu vou fazer coisas se eu já estou pensando em tirar minha vida, né? Então a pessoa começa a desistir das coisas. Então a pessoa não faz planos, ela começa a ficar aí largando as coisas, né? Aos poucos ela vai deixando... Acho que essas coisas são sinais. Deixa eu pensar o que mais que poderia ser interessante. Deixando de fazer as coisas que gostas. Tem alguns sinais? Assim, a pessoa, de alguma maneira, diz ou pode dar alguma indireta em relação a isso? Ou é menos provável, normalmente? Às vezes a pessoa quer falar, né? Às vezes a pessoa quer falar, começa a falar e... Foi curioso que você me fez lembrar de um episódio... pessoal, né? Eu lembro de um colega de trabalho que ele falou, ele começou a falar, não, às vezes eu penso em alguma coisa. Você via que ele queria falar,
E ali, naquele momento que eu estava aberto, ele começou a comentar dessa... E era um colega se formando em psiquiatria, isso na época, já faz muitos anos, né? Mas que vinha esse pensamento de suicídio, ele vinha na cabeça desse colega. E tinha uma angústia existencial grande. Mas não vem fácil. Não vem fácil isso. Às vezes a pessoa ela quer falar e às vezes a gente não está com paciência para ouvir. A pessoa tem uma angústia, tem uma situação e às vezes a gente não está com tempo ou não está... Então, acho que saber escutar, né? E a escuta é uma coisa que não é muito fácil, né? Às vezes a pessoa fala e cabe a nós, né? Poxa, mas como é que é isso, né? Poxa, às vezes a gente já quer dar um conselho para já resolver, mas a pessoa quer falar para ela mesma organizar na cabeça dela. Então, existe um talento de saber ouvir, né? As pessoas que sabem ouvir, elas conseguem ajudar muito. Entendi. E não é muito fácil. É verdade. Ainda mais no dia, a correria que a gente vive hoje, essa pressão de estar o tempo todo fazendo alguma coisa. Realmente, acho que hoje em dia, no geral, as pessoas ouvem menos mesmo, né? Então, é mais observar alguém que está se isolando, né? Que está deixando de fazer coisas que gostava de fazer. São coisas mais sutis, assim, posso dizer, Exatamente. né? Exatamente. Nem sempre vai vir como uma queixa, né? Talvez venha como uma queixa, mas vai vir 10% da história. Então, cabe um pouco de sensibilidade para falar, poxa, não, tal, dá uma perguntada, chama para almoçar, chama para conversar, dá uma ligada. E aí, às vezes, a pessoa chama para tomar um café, e às vezes a pessoa... Aí a coisa vem. E aí, como é que tá, tal? E às vezes a pessoa não quer falar, ela demora um tempo, e aí depois ela comenta, ela solta. Ela tem vergonha, né? Sim. Porque se você se coloca, né, nessa posição... Às vezes ela tem vergonha. Se eu falar para ele, como que vai ser? Será que ele vai ficar muito preocupado? Será que ele vai se afastar? Se for no trabalho, será que isso vai me atrapalhar no trabalho? Será que vai virar uma munição contra mim depois? Tem várias questões, né, que passam pela cabeça da pessoa. Sim. E tem uma abordagem melhor de se fazer, porque às vezes a pessoa vai ter resistência, né, aí ao médico ou coisa do tipo. Seria mais assim, chamar para conversar mesmo, sugerir meio como quem não quer nada, porque às vezes pode chegar falando assim, ai, não sei, se tá com problema, vamos no médico, a pessoa também pode recuar, né? Eu acho que bom, pensando assim até no dia a dia, né? As pessoas elas têm dificuldades e às vezes a gente não sabe, né? O melhor caminho para você persuadir alguém é você conhecer exatamente a circunstância da pessoa. Se você quer ajudar a pessoa, às vezes a pessoa tem uma dor, tem uma dificuldade e tem uma série de pressupostos ali. Então, por exemplo, é muito comum a pessoa falar, será que eu vou ficar dopada? Tinha uma paciente que ela veio, olha, doutor, eu estou vindo aqui, ela veio ao consultório, eu estou vindo aqui, mas eu tenho medo de ficar dopada, né, com remédio, de ficar inutilizada, porque eu tenho meus filhos. Eu falei assim, olha... Aí eu virei para ela e falei, olha, a minha ideia de tratamento é você estar bem. Então você veio aqui porque você não está legal. Mas a ideia é você conseguir cuidar melhor dos seus filhos. Eu não vou te dopar. Então, às vezes a pessoa tem alguns pressupostos e você mesmo conhece alguém que tomou antidepressivo, ou você mesmo tomou e falou assim, olha, não foi assim comigo. Mas eu vou ficar dependente? Às vezes você mesmo tomou e falou, olha, eu tomei por uma época, me ajudou e eu tô bem, hoje eu não tomo mais. Mas é legal você ouvir e falar, poxa, não, tal. Mas e por que você não procurou tratamento se a pessoa fala que tá mal? Não, eu tenho medo disso, medo daquilo. Fala, mas acontece com todo mundo, será? Ela fala, não, eu tenho medo. Aí você pode falar, olha, eu vi tal caso, não foi assim. Já ouvi falar que não é assim, né? Será que não tem... Ouvi falar que tem 50 tipos de antidepressivos. Será que não tem um que não vai... Com certeza. Que não vai servir para você? Sim, é verdade. Acho que para a gente finalizar, assim... Muitas vezes a depressão é uma doença invisível, né? Então é diferente da pessoa quebrar um pé, da pessoa, tô com um problema nas costas, e aí fica de repouso, ou tô com febre, né? Às vezes a pessoa tem depressão e tá indo trabalhar. Então, como que a gente pode fazer para conscientizar as pessoas que é sim uma doença
grave, que precisa de atenção, e não é só um mimimi, uma preguiça, né? Porque acho que ainda existe muito disso, né? E talvez até por isso as pessoas também tenham medo de falar que tem depressão e tudo mais, né? E até buscar ajuda. No consultório é engraçado, algumas pessoas chegam talvez com 40, com 50 anos e falam assim, eu achava que era tudo bobagem, agora eu tô aqui na sua frente, tô precisando de ajuda. Eu vejo esse relato porque a depressão não vai acontecer com todo mundo e não vai acontecer necessariamente no começo da vida. E tem pessoas que não acreditam. Então, para as pessoas que não acreditam, né, o que eu tenho a dizer é que não aconteceu com você, não aconteceu talvez com uma pessoa próxima de você, e você não viu a coisa se desenrolando e você nunca se sentiu assim, então você pensa que é essa reação que você tem quando você está um pouco triste com alguma coisa, e você fala, deixa eu deixar isso de lado, vou tocar minha vida para frente, vou trabalhar. Isso não é depressão. Isso é tristeza. A tua experiência não é com depressão. Se você soubesse o que é depressão, você olharia para essas pessoas de uma forma diferente. É muito comum eu ver isso. Curioso, eu atendi uma pessoa uma vez que falava muito contra medicações. E aí ele falou assim, poxa vida, eu vou tomar essa medicação. Eu falei tão mal para as pessoas que... motivava, falava, olha, tal, para vocês não ficarem deprimidos. Falei, olha, aconteceu. E ele passou por essa fase e ficou muito bem. Ele está muito bem. E agora a gente está no processo de tirar a medicação. Legal. Passou, era um momento, ficou lá 1 ano tomando a medicação, está em outra fase da vida dele, conseguiu se reerguer. No fundo, essas pessoas não sabem o que é depressão, elas sabem que é uma tristeza momentânea, o que é um revés, e elas deram a volta por cima. Excelente, acho que é isso que tem que fazer. Você não sabe o que é depressão. Então tem que realmente entender o outro, né? E respeitar. Certo. Doutor, muito, muito obrigada por ter vindo, por ter esclarecido muitas coisas sobre esse tema tão importante. E obrigada. Obrigadão pelo convite, viu, Letícia? Muito legal estar aqui com você. Foi ótima conversa. Acho que deu para falar de bastantes coisas. Acho que é legal. As pessoas vão se beneficiar, né? Já de conhecer um monte de coisa aí, de ter uma ideia sobre 1 milhão de coisas aí. Muito bacana aqui. Gostei muito de estar presente. Obrigada, viu? E olha, se você gostou desse tema, que é tão importante, se você conhece alguém que tem depressão ou que pode estar com depressão, ou mesmo, como a gente falou aqui, alguém que não tem, que não sabe o que é depressão, que acha que isso é bobagem, que isso não existe, manda para essa pessoa, manda para todo mundo, compartilha esse vídeo, tá certo? Com todo mundo que você conhece, porque é um tema muito importante e as pessoas precisam falar mais sobre isso, precisam entender de fato o que é e que é sim uma doença que precisa de muita atenção. Então, para ajudar aqui o nosso canal também, compartilha, curte, se inscreve e até o próximo vídeo.